Meus irmãos, como nós vemos destacando, nós estamos celebrando nosso primeiro ano dessa plantação. E nós tivemos aqui o prazer imenso de receber o nosso irmão e querido pastor Marcos Paixão, da Igreja Batista Bom Samaritano, lá em Teresina, no Piauí. Ele que também ele é diretor do Seminário Batista Confessional do Brasil e também do CHTB. Esteve aqui conosco desde ontem, ministrou pela manhã e nós teremos o prazer de ser ministrado mais uma vez agora à noite. Um homem extremamente piedoso que tem nos aconselhado desde o primeiro dia que nós iniciamos o projeto de plantação de igreja. Tem conversado com o Leonardo, tem conversado comigo, nos aconselhado, nos exortado quando necessário e tem sido uma bênção para nós. E a presença dele aqui conosco é indescritível, porque nós não imaginaríamos que em um ano a nossa plantação teria dado esses passos que tem dado e nós conseguimos trazê-lo para estar aqui conosco. É uma grande bênção, nós estamos muito alegres e já estamos ficando com saudade do pastor Marcos Paixão. Então, que Deus te abençoe, meu irmão, que você possa ser um instrumento de bênçãos para nossas vidas e que seja bíblico para a glória do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Queridos irmãos, boa noite a todos. Quero saudar mais uma vez a igreja com a graça do nosso Salvador Jesus Cristo. Que bom estar aqui mais uma vez com os irmãos, essa oportunidade preciosa que Deus nos dá destes encontros, especialmente nessa data em que a igreja completa um ano de vida. Então, para mim é uma alegria muito grande, como eu frisei hoje pela manhã. Vamos abrir a palavra de Deus essa noite, igreja, mais uma vez em Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13. Hoje à noite nós vamos tratar de dois versículos deste capítulo, os versos 13, capítulo 13, verso 7 e verso 17. Então, mantenham suas Bíblias abertas nessa porção da palavra de Deus, Hebreus 13, verso 7 e verso 17. Essa noite nós vamos falar sobre a igreja e os seus presbíteros. Eu fiquei feliz com a leitura da Confissão de Fé nessa noite, porque ela fala muito daquilo que eu vou falar também essa noite, na verdade, daquilo que a Escritura de Deus fala. E eu vou apenas ser aqui o porta-voz do Senhor e falar aquilo que a palavra de Deus nos fala. Diz assim a Escritura, ouçam com toda atenção, irmãos. Lembrai-vos daqueles que têm o domínio sobre vós, que vos falaram a palavra de Deus, cuja fé deveis seguir, considerando a finalidade de suas exortações, ou de suas admoestações. Verso 17. Obedecei àqueles que vos governam, sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossas almas, como aqueles que deverão prestar conta delas, para que o façam com alegria e não com pesar, porque isso vos seria inútil. Amém.
Curve a cabeça agora por um instante, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Ó Pai, louvamos o Teu nome, Senhor Deus. Nos alegramos, Senhor Deus, por estarmos cultuando, adorando, bendizendo o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Nós estamos felizes por celebrar, Senhor Deus, esta igreja comprada com o sangue precioso de Jesus Cristo, que nos amou de tal maneira, Deus, que se entregou por nós. Obrigado, Senhor. Obrigado por estabelecer presbíteros, homens de Deus, chamados e vocacionados pelo Espírito do Senhor, para dirigir e governar o rebanho do Senhor. Ó Deus amado e bendito, eu te suplico essa noite, Senhor Deus, que tome esta igreja batista reformada, da herança reformada, e o Senhor mesmo, pelo Espírito Santo, possa tocar o coração de cada homem e mulher, de cada criança, Senhor Deus, de cada pessoa que está aqui remida pelo sangue do Cordeiro e serve ao Senhor com alegria nesta igreja. Que elas amem os seus presbíteros, que elas o tenham em alta estima e consideração conforme tua palavra. Senhor Deus, faz com que eles compreendam, aprendam e compreendam o que a tua palavra fala sobre aqueles que governam sobre a igreja. Eu peço essa noite, Senhor, que teu Espírito nos conduza pela pregação da tua palavra, de maneira a abrir os corações e as mentes daqueles que nos escutam, e que o Senhor seja extremamente, grandemente exaltado, bendito e louvado essa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o capítulo 13 de Hebreus, essa manhã nós falamos sobre a parte última desse capítulo, quando Paulo vai dar suas considerações finais, e ele então faz menção à morte de Jesus na cruz do Calvário e à sua ressurreição, sendo isto o cumprimento do pacto eterno de Deus. E agora, retrocedendo um pouco mais, no capítulo 13, o apóstolo Paulo vai tratar de coisas importantes, mas um dos pontos mais importantes do capítulo 13 são os presbíteros da igreja. 3 vezes neste capítulo, Paulo vai fazer menção sobre os presbíteros da igreja. Eu citei 2 vezes na leitura que fiz, mas observe, no verso 7, o apóstolo Paulo claramente diz: lembrai-vos daqueles que têm o domínio e daqueles que governam sobre vós. Ele está fazendo menção aos presbíteros, aos pastores da igreja. No verso 17 ele diz: obedecei àqueles que vos governam e sujeitai-vos a eles. Novamente Paulo lembra aos irmãos hebreus que eles precisam ouvir, obedecer, se submeter, se sujeitar aos presbíteros da igreja, aos pastores da igreja. E no verso 24, no final da carta, mais uma vez Paulo faz menção aos presbíteros, quando na sua saudação ele diz: saudai todos os que vos lideram. E mais uma vez, os líderes da igreja são lembrados e são mencionados pelo apóstolo Paulo. Nas cartas pastorais, nas 3 cartas pastorais, o apóstolo Paulo traz ali a visão que nós temos, bíblica, de quem são os presbíteros da igreja, de como eles devem ser escolhidos pela igreja e como eles devem atuar, quais são as suas características, as suas qualidades. Isso porque Paulo sabe da importância dos presbíteros da igreja. Alguém me perguntou esses dias por que a decadência da igreja é tão visível, por que há igrejas tão fracas, por que há igrejas com pobreza de teologia. Você vai numa igreja e você não encontra mais a palavra, você não encontra mais uma exposição bíblica, Deus não é mais exaltado, os grandes feitos de Deus não são mais ensinados, não são explicados, o poder de Cristo está silenciado em muitas igrejas,
A pergunta é, por que isso acontece? Porque nestas igrejas, irmãos, seus presbíteros são desqualificados, na grande maioria delas, despreparados teologicamente, não conhecem, não têm, às vezes, as qualificações necessárias, especialmente aquela que Paulo diz, que sejam eles conhecedores da palavra de Deus, aptos para ensinar a Escritura Sagrada. Então, ter presbíteros na igreja é um grande privilégio, e por isso, capítulo 13, nós encontramos 3 vezes a menção aos presbíteros da igreja, e por isso eu gostaria que vocês guardassem toda a atenção de vocês essa noite ao que Paulo diz aos Hebreus, nestes versos 7 e 17. Às vezes as pessoas não costumam honrar ou lembrar dos seus presbíteros como deveriam. Às vezes eu me ponho a ficar pensando em outras culturas, em outros povos, e observar como eles honram os seus grandes homens, seus heróis nacionais. Nos Estados Unidos, por exemplo, nós não devemos esquecer que naquele país os pais fundadores da nação, eles são honrados, irmãos. Eles são tidos todos eles em alta estima. Escrevem sobre eles. As coisas que eles escreveram até hoje são lidas como quase que como uma coisa sagrada, não no sentido religioso, mas no sentido de você reconhecer o brio daqueles homens, o valor daqueles homens. Entre os pais fundadores dos Estados Unidos, para vocês terem uma pequena ideia, George Washington foi comandante do Exército Continental na Guerra da Independência e foi o primeiro presidente dos Estados Unidos. Thomas Jefferson, principal autor da Declaração da Independência e foi o 3º presidente dos Estados Unidos. Benjamin Franklin, diplomata, inventor, escritor, desempenhou um papel crucial na obtenção do apoio francês durante a Guerra da Independência. John Adams, defensor da independência, primeiro vice-presidente e 2º presidente dos Estados Unidos. James Madison, considerado o pai da Constituição dos Estados Unidos. Ele teve um papel central na redação da Constituição americana. Foi o 4º presidente dos Estados Unidos. Alexander Hamilton, primeiro secretário do Tesouro dos Estados Unidos, contribuiu para a criação do sistema financeiro americano e foi um dos autores do Federalist Papers, que é um documento dos pais da igreja. John Jay, diplomata e jurista, primeiro chefe da Justiça dos Estados Unidos, coautor do Federalist Papers. Esses são alguns nomes dos pais fundadores dos Estados Unidos que são honrados, celebrados, irmãos. Esses homens são tidos pelos americanos como verdadeiros heróis. O nome deles não é maculado na América. Ano após ano, estes homens são lembrados nos Estados Unidos. Mas sabe o que Paulo diz aos Hebreus? Ele diz: lembrai-vos dos vossos líderes, lembrai-vos daqueles que vos governam, lembrai-vos daqueles que têm domínio sobre vós. Observe, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele faz com que a igreja lembre de olhar para aqueles que foram colocados sobre ela pelo próprio Deus, como bispos e pastores de almas. Paulo diz: lembrem destes homens, homens de Deus, colocados por Deus, que velam por vossas almas, que cuidam de vocês. A palavra lembrar, que é usada logo no começo do verso 7, ela significa trazer à mente o que você sabe sobre aquela pessoa. E isso significa que, na perspectiva do apóstolo Paulo, os presbíteros da igreja eram homens que tinham uma vida digna de ser lembrada, como esses homens que eu acabo de citar aqui nos Estados Unidos, cuja América lembra deles ano após ano e honra a memória deles.
Paulo diz: lembrem dos seus pastores, lembrem da vida dos seus pastores. Sabe, isso não é uma palavra apenas para a congregação lembrar dos seus pastores. Isso é especialmente uma palavra para os pastores da igreja, para Léo, para André, que são os pastores desse rebanho, porque esta igreja lembrará de vocês e lembrará de maneira justa, digna e correta a partir da vida de vocês diante deles. As ovelhas lembrarão do amor, do carinho, do cuidado, do zelo que vocês têm por elas. Lembre, conforme as Escrituras Sagradas, a palavra utilizada aqui significa trazer à memória, à mente, o que você sabe sobre aquela pessoa. Isto é, os feitos daquela pessoa. Pastores, como essa igreja olhará para vocês dia após dia. Nós estamos comemorando um ano de aniversário desta linda congregação, mas daqui a pouco tempo ela terá 10 anos, 20 anos. Como será o ministério pastoral nessa igreja? Vocês têm até aqui feito um trabalho exemplar. E a igreja está olhando para isso. Deve olhar para isso. Deve lembrar o esforço, o trabalho, a competência, o zelo pela palavra, a batalha contra o erro, contra as heresias. A igreja deve olhar isso. Nossos pastores são verdadeiros homens de Deus. Nossos pastores são combatentes. Eles são guerreiros. Eles lutam contra o pecado, contra o erro. A igreja deve olhar para isso, mas ela só olhará para isso se de fato os pastores estiverem vivendo assim integramente. Igreja, congregação, amados do Senhor, Paulo diz que os presbíteros desta igreja e de todas as igrejas de Cristo, eles têm domínio. Essa palavra não é pequena, irmãos. Essa palavra não tem uma pobreza de significado. Pelo contrário, essa palavra, dominar sobre, significa muito e você sabe disso. Você que é pai ou mãe, você sabe que tem domínio sobre os seus filhos. Eu estou hospedado numa família, com uma família, que tem me ensinado muito sobre o amor pelos filhos, mas ao mesmo tempo, o domínio que eles têm sobre seus filhos. Assim, os pastores da igreja têm domínio sobre a igreja. Esse dominar, a princípio, pode parecer uma coisa mais brutal. Se você olhar para a palavra, trazendo à luz, por exemplo, ditadores ou homens cruéis que dominam sobre outros injustamente, maldosamente, você vai ter essa perspectiva sobre a palavra. Mas é claro que a perspectiva dos pastores não é essa. É claro que a palavra dominar não tem um sentido pejorativo. Os pastores não são os donos da igreja, eles não são os donos de vossas almas, de vossas vidas, mas ao mesmo tempo são os pastores que Deus colocou para governá-los como seus líderes espirituais. A palavra usada é pastores que têm que ser lembrados, pois eles têm domínio sobre vós, eles governam sobre vós, são os presbíteros da igreja. Esse domínio significa, irmãos, aquele domínio que o pai tem sobre o seu filho. E ele protege o seu filho, e ele instrui o seu filho, e ele não deixa o seu filho fazer aquilo que é mal e pecaminoso, e ele proíbe o seu filho quando é necessário, e ele leva o seu filho corajosamente, inspira seu filho, confiança no seu filho, encoraja o seu filho a fazer aquilo que é correto e certo. Ele educa o seu filho, ele explica a palavra de Deus ao seu filho. Assim são os pastores da igreja. É isso que Hebreus 13, verso 7 está dizendo: os pastores devem ser lembrados, eles governam sobre a igreja de Deus. Paulo também diz, irmãos, que os pastores são aqueles que vos pregaram a palavra. Olha que coisa maravilhosa nós temos agora aqui.
eles não são apenas os governantes espirituais de vossas almas, debaixo do governo de Cristo. Eles são aqueles que lhes trazem diariamente o alimento espiritual. A palavra de Deus é a nossa comida, irmãos. A palavra de Deus é o nosso alimento, é o nosso sustento, é a força, é o vigor que nós recebemos, é o alimento da alma. Os puritanos bem diziam que nos domingos iam para a feira da alma. Eles estavam se referindo ao culto a Deus, porque ali vossas almas, como eles diziam à igreja, são alimentadas pela palavra de Deus. Jesus disse a Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. A palavra é comida, a palavra é alimento. A palavra fortalece você. As pessoas vêm à igreja abatidas, alguns dizem, olha, eu vou para a igreja, hoje eu não queria ir para a igreja. Eu estou tão mal, eu estou com a cabeça cheia, tenho muitos problemas, as coisas não estão funcionando para mim, não consigo dormir, não consigo pensar nas coisas direito, não consigo resolver, mas eu vou à igreja. E ela sai, irmão, alimentada, edificada, farta da palavra de Deus, saciada. Esse é o poder da palavra. Não são poucas as vezes que após a pregação da palavra, os pastores saem para conversar com irmãos, e alguém chega e diz, pastor, eu vim aqui agradecer o Senhor, porque a palavra dessa noite, a palavra dessa manhã, foi tão boa para mim, falou tanto no meu coração, eu precisava ouvir isso. Pastor, eu estou agora com outra cabeça, estou considerando outras coisas. Obrigado, porque esse é o poder da palavra. É isso que a palavra de fato faz. Ela alimenta, ela nutre. Você vai no médico quando você está doente e às vezes você está com problemas, com falta de vitaminas, né, com necessidade de ferro. As mulheres às vezes ficam com um baixo índice de ferro e precisam de uma injeção aí de vitaminas. A palavra, irmãos, é a vitamina da nossa alma. É o alimento da nossa alma. E sabe quando isso acontece? Quando os pastores sobem aqui para pregar o genuíno evangelho de Cristo. É por isso que Paulo diz, lembrem deles, eles vos pregaram a palavra. Não é coisa pequena. Se fosse uma coisa banal, se a pregação fosse só mais uma coisa, irmãos, ela não ganharia tanta importância nas Escrituras. Ela não seria lembrada nesse momento pelo apóstolo Paulo, mas ele sabe que a pregação é tudo. Ele sabe que a exposição correta da palavra é que faz toda a diferença. É pela pregação da palavra que as almas são libertadas. Todos os hebreus que Paulo se dirige aqui, que são crentes, foram salvos pela palavra, pela pregação da palavra. Por isso Paulo diz, lembrem deles, eles vos pregaram a palavra. Paulo está dizendo, eles trouxeram a salvação para vocês, quando pregaram a Cristo. Eles vos falaram a palavra. Eu não sei como está na tradução de vocês, mas na King James diz, eles vos falaram a palavra. E essa expressão nada mais é do que expor a palavra. É uma palavra que tem o tom de pregação da palavra. E o que Paulo está dizendo é exatamente isso. É o que vocês recebem domingo após domingo, formalmente, nesta igreja, a pregação da palavra de Deus. Irmãos, para pregar a palavra de Deus, é necessário muita coisa antecedente. É necessário que os pastores orem. John Stott escreveu um livro maravilhoso sobre pregação. E lá ele diz que quando está preparando seus sermões, ele já faleceu no caso, mas quando estava vivo, no começo da sua carreira, ele escreve isso muito tempo antes de morrer. E ele diz que escrevia, orava de joelhos, pela pregação que ele estava preparando. Pastores precisam orar, porque eles vão falar a palavra de Deus.
Eles precisam suplicar ao Espírito Santo que lhes dê a palavra. Não é só ler a palavra, é expor a palavra, é explicar a palavra. E precisa de Deus, precisa que o Espírito Santo habite neles, precisa que o Espírito Santo traga a iluminação espiritual necessária. Eles vos pregaram a palavra, eles se afadigam, eles gastam tempo, recursos adquirindo conteúdo para vos pregar bem a palavra de Deus. Lembrem deles, lembrem dos presbíteros que governam sobre vocês, que se afadigam na pregação da palavra, que vos trazem a palavra domingo após domingo. Lembrem deles, irmãos. Eu acho que Paulo disse isso porque é muito fácil esquecer. Você vem para a igreja, senta como se tudo fosse um botão sendo apertado e tudo acontecesse no automático. Todo domingo é assim. Eu sento no banco, alguém sobe no púlpito e prega a palavra, e eu vou embora, a semana passa e tudo se repete. É um ciclo. Para que isso aconteça, irmãos, há um grande esforço, uma luta tremenda contra Satanás. Eu sou pastor há muitos anos, irmãos, e eu digo a vocês que algumas vezes, e não foram poucas vezes, eu subi no púlpito, meus irmãos, com muita dificuldade. Não foram poucas as vezes que eu passei semanas lutando com Deus. Todo pastor passa por isso. Isso é uma experiência comum do ministério pastoral, e não é uma experiência extraordinária, comum do ministério pastoral. Todos os pastores, se estivessem mais pastores aqui, todos concordariam comigo. Há dias que você precisa lutar pela palavra, pela pregação da palavra. O seu corpo não ajuda, o cansaço não ajuda, o seu lar não ajuda, a igreja não ajuda, muitas coisas cooperam contra, mas você é o ministro de Deus. Você é o homem que Deus separou para pregar a palavra, a sua igreja. Você sabe que a sua igreja precisa da palavra, e você é o homem. Você é o separado, o vocacionado, o homem que Deus escolheu para isso. Lembrem deles, dos que vos pregaram a palavra de Deus. Eu lembro de uma ocasião em que um bombeiro recebeu na sua casa uma mulher com a sua filha, e esse bombeiro, ele havia salvado a vida da criança no incêndio, né? E aí, dias depois, a mãe e aquela criança foram lá, não era mais uma criança, era quase um adolescente, foram lá na casa daquele bombeiro agradecer, abraçaram, e a TV estava lá, e eles filmaram aquela cena toda, a filha abraçando o bombeiro, dizendo: o senhor salvou a minha vida, obrigado, 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 e abraçava e beijava aquele homem, e a mãe também abraçava aquele bombeiro, agradecendo pelo o feito heróico dele, de entrar numa casa em chamas, e arrancada ali a filha que ia morrer, certamente ia morrer queimada, e aquele homem foi lá e conseguiu salvá-la. E se passaram, irmãos, anos, e aquelas duas mulheres, a mãe e aquela criança salva, ano a ano, elas iam uma vez na casa daquele bombeiro, levando bolos, levando coisas, presentes para ele, para agradecer pela vida da filha. Os pastores, irmãos, são como bombeiros, porque eles pregam a palavra de Deus, lembrem disso, e a palavra de Deus é salvação. Todos vocês que estão assentados aí, só são crentes em Cristo, porque ouviram a palavra de alguém, creram no Evangelho. Isso é o trabalho do pastor, pregar a palavra. A salvação vem do Senhor, mas o pastor é o instrumento de Deus para pregar a palavra. E veja que é isso que Paulo está dizendo. Eles vos falaram a palavra. Depois o apóstolo diz que a igreja deve seguir a fé dos seus líderes. Veja que coisa interessante, irmãos, ainda no verso 7. Olhe para o texto, por favor. Lembrai-vos daqueles que têm domínio sobre vós,
que vos falaram a palavra de Deus, cuja fé deveis seguir. Aqui eu quero mais uma vez me voltar para os pastores. Porque vocês, pastores, precisam ser homens de grande fé. Porque Paulo diz que a igreja vai olhar para a fé de vocês. E vocês sabem que vão enfrentar grandes dificuldades no ministério pastoral. Olha, hoje as coisas estão uma maravilha. É um ano, é festa, é muita coisa boa. Mas as tormentas vão chegar. Vocês vão passar por grande dificuldade. Mais uma vez, isso não é uma coisa extraordinária, não é uma profecia. É simplesmente a estrada comum da igreja. É a vida da igreja. No mundo tereis aflições. Elas vão chegar aqui nesse arraial. E vocês vão precisar, especialmente os pastores, corajosamente liderar esse rebanho em meio às grandes dificuldades. E sabe quando vocês estiverem ali animando as ovelhas que querem desistir, querem se entregar, quando vocês estiverem animando-as, convencendo-as, arrastando-as para que elas não desistam, não fiquem no meio do caminho, é disso que elas vão lembrar. Meu pastor é um homem de fé, ele crê de verdade que Deus é o Senhor. Algumas situações, irmãos, parecem realmente invencíveis. Vocês vão encontrar no caminho de todos vocês, no caminho dessa igreja, de um modo geral, vocês vão encontrar dificuldades que vocês vão dizer assim, agora não dá mais. Agora vamos fechar as portas, vamos entregar o ponto, não tem mais dinheiro. Ou outra dificuldade tamanha, talvez membros vão sair da igreja, qualquer coisa difícil pode acontecer e vocês vão dizer, agora não dá mais. Foi bom enquanto durou, mas agora chegou ao fim. Eu lembro, irmãos, e quero encorajar vocês a olhar para o texto de Êxodo, quando Moisés estava diante do Mar Vermelho e estava ali, já estava para atravessar o mar, estava na beira do mar, mas atrás dele estava o exército de Faraó e vinha o exército de Faraó. E Moisés estava desesperado. Sabe por que eu sei disso? Porque há uma passagem em que Deus diz, Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche, confie em Moisés. Eu vou tirá-los do Egito. Diga ao povo que marche. Nós precisamos confiar, os pastores precisam confiar, precisam acreditar, precisam ser homens de fé inabalável, irmãos. Precisam ser espelhos para a igreja. É isso que Paulo diz, porque ele via os presbíteros como homens de grande fé. Se você olhar as qualificações da Escritura Sagrada, não só as qualificações que estão nas pastorais, mas ao longo de outros textos da Escritura, vocês vão ver que os presbíteros precisam crer, isto é, ser homens de fé, confiar, acreditar, estar dispostos a passar pelo fogo. Às vezes Deus nos prova dessa maneira. Às vezes Deus traz dificuldades como aquela que ele trouxe para Abraão. Abraão, quero teu filho, teu único filho. Teu único filho, Abraão, eu quero, queimado no holocausto, para mim. E qual foi a reação de Abraão? Ele deu o filho para Deus. Ele estava disposto a sacrificar o filho e queimá-lo em holocausto. Estava tudo pronto, o altar, a lenha, o menino estava amarrado, o cutelo estava levantado e Abraão ia matá-lo. Porque Abraão cria em Deus, irmãos. Ele ia fazer isso porque cria em Deus. Aqui na carta aos Hebreus diz que Abraão estava para matar o filho porque cria que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dos mortos. Abraão ia matá-lo porque sabia que Deus ia ressuscitá-lo. Eu o darei ao Senhor e o Senhor de novo entregará a mim. Era essa a fé de Abraão. Ele cria no Senhor, na palavra do Senhor. Estava disposto a andar com o Senhor em qualquer circunstância. Pastores, sejam homens de fé inabalável. E esta igreja vai olhar para a fé de vocês. Imitai, irmãos, a fé dos pastores.
Paulo também fala das admoestações aqui. Ninguém gosta de ser admoestado, irmãos, mas as admoestações são necessárias. As admoestações são exortações. Exortações que somente os bons pastores, somente os pastores que amam as ovelhas farão. Muitos pastores não advertem as suas ovelhas, porque temem perder as ovelhas, porque temem que as ovelhas pulem fora a cerca do seu arraial e vá embora. E eles não querem perder a ovelha. Às vezes não é por outro motivo, não é porque essa ovelha é rica, ela ajuda a igreja, não posso perdê-la. Às vezes não é por isso, às vezes é porque ele não quer perder a ovelha. Ele não quer que a igreja diminua. E ele faz concessões, ele deixa de exortar a igreja, o que é um dever seu. Mas ele não faz. Mas veja, o que Paulo está dizendo é que a igreja precisa considerar a finalidade dessas admoestações. Elas são sempre para o bem da igreja. Elas sempre são para a saúde, para o crescimento, para a segurança. Elas sempre são em amor. Elas sempre são admoestações zelosas, irmãos, para cuidar do rebanho do Senhor. Por isso, irmãos, recebam toda a admoestação que vier dos vossos pastores, com o coração aberto, sabendo que por meio deles, Cristo fala com vocês. As admoestações vêm do Senhor, de Cristo, porque Ele vos ama. Ele ama tanto que entregou a vida dele por vocês. Ele vos admoesta pelos pastores, para que vocês não se percam, para que vocês não caiam em tentação, para que vocês não sofram, para que vocês não se desviem do bom caminho e entrem em searas difíceis. Ele vos admoesta por amor, por cuidado. Você que é pai, você precisa admoestar o seu filho. Você sabe disso, você faz isso. Às vezes você precisa trazer severas admoestações e às vezes a vara. Mas por que você faz isso? Se não porque você ama demais o seu filho. Você ama demais, você quer proteger, você está zelando pelo seu filho, você está cuidando dele. Mas esse cuidado vem não através de beijos e abraços agora, mas através de admoestações que são necessárias para a segurança deles. Então, o verso 7, Paulo, nesta carta aos Hebreus, traz essas considerações importantes para os pastores da igreja e para o rebanho como um todo. No verso 17, ele continua a tratar desse ponto, irmãos. Se nós devemos considerar aqueles que Deus colocou sobre nós como os nossos governantes e presbíteros, muito mais, igreja, nós devemos olhar para o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é que de fato e de modo pleno, soberano e total, governa sobre nós. Se nós, os pastores, somos os homens que Deus levantou para cuidar do rebanho, nós estamos trabalhando para Cristo. Cristo, por nosso intermédio, opera, governa, trabalha com vocês. Mas Ele é o supremo pastor. Ele é o grande sumo sacerdote. Ele é o supremo pastor das ovelhas, como a carta aos Hebreus diz logo antes. É o grande líder. É o mediador do povo de Deus. Então, no verso 17, o texto continua com mais alguns pontos importantes. Paulo diz: obedecei àqueles que governam. Observe que há vários verbos aqui em forma imperativa. Obedecei àqueles que vos governam e sujeitai-vos a eles. Agora, a palavra volta-se especialmente para a igreja local. E a igreja precisa, de fato, irmãos, obedecer aos seus pastores. Por que você quer um pastor se você não vai ouvir a sua voz? Por que você quer o conselho pastoral se quando o conselho pastoral chega, você não está disposto a obedecer o conselho pastoral? Você obedece os conselhos de amigos que não são nem cristãos, você obedece conselhos psicológicos,
você obedece conselhos de pessoas aí estranhas, mas quando o conselho pastoral, isto é, o conselho de Cristo, chega até os seus ouvidos, você o descarta, porque ele não é o que você quer ouvir, mas ele é o que você precisa, certamente. Então não é à toa que Paulo diz: obedecei os que governam sobre vós. Obedecer não significa simplesmente dar ouvidos aos seus conselhos, mas ouvir toda a sua palavra, ouvir toda a sua instrução pastoral. Os pastores não são apenas conselheiros dos irmãos, os pastores são os líderes dos irmãos. Eles vão dizer: o caminho é este que nós devemos trilhar. E não se levante para dizer: não, pastor, não é esse o caminho que vamos trilhar. A menos que este pastor não seja fiel a Deus, a menos que sua palavra não possa ser provada pelas Escrituras, você precisa obedecê-los. Irmãos, nada acontece por acaso. Nada é coincidência nessa vida. E sabe, se você está nesta igreja local, se Deus trouxe você para cá, se você é um membro desta igreja, se você está debaixo do cajado destes homens, vocês devem obediência a eles, em amor. Observe que Paulo diz: obedecei e sujeitai-vos. Sujeitar-se é uma palavra mais forte do que obediência. É aceitar de bom coração a palavra pastoral. Sujeitai-vos, irmãos. Muitas igrejas, infelizmente, elas têm seus pastores apenas como aqueles que pregam. É como muitos irmãos que olham para Jesus, como disse uma vez John MacArthur, pregador John MacArthur Jr., e ele diz: alguns querem Jesus como seu Salvador, mas não querem como Senhor. Jesus é o meu Salvador, mas eles não obedecem a sua palavra, então ele não é o Senhor deles. Eles apenas dizem: nós cremos em Jesus, ele é o Salvador, mas não estão dispostos a ficar debaixo do seu senhorio, a sujeitar-se a Cristo. Veja, os pastores, irmãos, eles são os homens, mais uma vez, que Deus colocou sobre a sua vida. Você não deve se sujeitar a todos os pastores, vocês devem se sujeitar aos pastores desta igreja, que são os vossos pastores. Não adianta você chegar e dizer ao pastor André ou Léo: olha, eu não vou à igreja esses 2 fins de semana porque eu vou ouvir a pregação do pastor fulano. Seja quem for, pode ser um grande pastor, um grande pregador, pode ser um pastor de doutrina legítima, reformada, séria, bíblica. Você precisa ouvir estes homens, porque Deus escolheu que eles falassem aos vossos ouvidos e corações. Eles têm a palavra que vocês precisam. Irmãos, Peter Master, um pastor inglês, escreveu um livro muito bom sobre a igreja, e ele fala muitas coisas sobre a membresia. Por exemplo, ele diz que um membro não deve sair de uma igreja local só porque aconteceu pequenas coisas. Por exemplo, alguém vai dizer assim: ah, pastor, eu vou sair da igreja porque do lado da minha casa abriu uma igreja batista reformada, legítima, então eu vou para lá, pastor, é do ladinho ali. Não, irmãos, ele disse: isso não é correto. E ele está certo. Porque ele raciocina de maneira bíblica. Ele diz: se Deus levou você para aquela igreja, é porque você é um instrumento e seus dons e talentos são necessários naquela igreja, não na outra. Não é a comodidade que Deus está dando a você, é aquela igreja, aquela família, aquelas pessoas. E ele cria uma série de dificuldades para alguém sair da igreja local, e todas biblicamente. Então, amados irmãos, da mesma forma, Deus deu pastores particulares a vocês, homens que ele levantou, e trouxe vocês ao pastoreio desses homens, para que eles governem, cuidem de vossas vidas, espiritualmente, sejam os vossos guias espirituais. O verso 17 termina
Paulo lembrando, porque às vezes as pessoas elas vão dizer o seguinte, mas sujeitar-me aos pastores, obedecê-los, Paulo diz, estes homens velam por vossas almas. Estes homens hão de prestar contas a Deus por vossas almas. Quando Paulo argumenta assim, ele está lembrando a igreja que estes pastores terão o maior cuidado com vocês, porque eles estão debaixo de juramento diante de Deus, de cuidar de vocês, de velar pela alma de vocês, e vão prestar contas diante de Deus, irmãos. Então não pensem, não temam obedecer aos homens que Deus colocou debaixo de vossas vidas, porque Deus tem um propósito com tudo isso e Ele preparou tais homens para guiá-los nessa jornada espiritual, ensiná-los a palavra de Deus, para que vocês sejam edificados, cresçam no conhecimento do Senhor, temam ao Senhor, amem a palavra de Deus. São estes homens que Deus colocou diante de vocês. Vocês devem olhar para o cajado destes homens, não dos outros, mas destes homens em particular. Outros homens de Deus são edificantes da nossa vida, mas estes são os pastores de vocês. E a eles vocês têm que se sujeitar e obedecer. E amá-los, irmãos, de todo o coração. Amá-los. Eu quero terminar este sermão, meus irmãos, lembrando a vocês, a aplicação hoje é uma meditação de vocês. Os pastores, segundo as Escrituras Sagradas, são representantes de Cristo. E a Bíblia diz que quando um pastor prega, Cristo fala por ele. Lutero uma vez disse, você pode ouvir a minha voz, mas é Deus quem está falando com você. E quando estes homens pregam, Deus está falando com você pela boca deles. Temam, amem, sujeitem-se, obedeçam, lembrem, imitem a fé deles, lembrem das admoestações, estejam prontos para caminhar juntos. Essa palavra pode parecer uma palavra para a congregação, uma palavra mais forte para a congregação, mas eu garanto a vocês que ela pesa muito mais no coração dos pastores, de vocês, porque maior é a responsabilidade deles diante de vocês, diante de Deus. Então lembrem disso. Cristo fala por eles. Fiquemos de pé, meus irmãos. Curve a cabeça, vamos orar pela pregação da palavra. Ó Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celeste, nós te damos graça, Senhor Deus, pelo sagrado ministério da palavra que o Senhor entregou a alguns homens, para que eles cuidem do teu preciosíssimo rebanho, tão caro, Senhor Deus, que custou o sangue de Jesus, o Salvador. Ó Senhor Deus, dá aos teus pastores, Pai, dá aos teus pastores coragem, Senhor Deus, para seguirem firmes no caminho do Evangelho, cuidando do povo de Deus, velando por vossas almas, como diz a carta aos Hebreus. Ó Deus, toma o teu servo Leonardo Ronda, toma o teu servo André, e usa-os, Senhor Deus, como instrumento nas tuas mãos, para pastorear as almas que aqui estão. Grandes, numerosas e preciosas aos teus olhos, Senhor. E estes homens são tão importantes, Senhor Deus, que Tu os escolheu para cuidar das Tuas ovelhas. Pai, ajuda-os a vencer o desânimo quando ele aparecer. Ajuda-os a vencer as tentações malignas. Todo ataque do diabo contra eles, Senhor Deus, fortalece com o escudo poderoso de Cristo, do Espírito Santo, para que nada venha abalar a fé e o ministério deles. Ó Deus Todo-Poderoso,
Enche de sabedoria o coração destes homens. Enche de temor, Senhor Deus. Enche de paixão e amor pela tua obra, pela causa do Evangelho, para que eles pastoreiem, Senhor Deus, colocando a própria vida aqui. Do mesmo modo, Senhor, eu peço por esta igreja, me alegro muito por ela, Senhor. Peço que o Senhor guarde estes irmãos tão preciosos, Pai. Guarde o Senhor Deus das ciladas, da mentira, do engano, Senhor, do erro, da heresia. Guarda, Senhor Deus, para que eles sejam edificados em Cristo. Cresçam, Senhor Deus, sejam nutridos, verdadeiramente nutridos pela Tua palavra, exposta aqui domingo após domingo, com fidelidade, com verdade. Deus, faz com que cada um deles cresça no Evangelho. Une as famílias, Senhor Deus. Não permita que a desordem, a desarmonia ou qualquer movimento estranho que procure abalar a comunhão desta igreja prevaleça aqui, Senhor. Guarda, Deus Todo-Poderoso, a Igreja Batista Herança Reformada no Tatuapé, para que ela seja uma grande luz, Senhor, um poderoso farol no nosso país, da Tua Palavra. Que essa igreja, Senhor Deus, seja lembrada como as igrejas que Paulo faz menção e que ajudaram Jerusalém no seu momento de grande dificuldade. Que assim esta igreja, Senhor Deus, seja forte e poderosa, nutrida, cheia do Teu Espírito Santo, para ser também, Senhor Deus, lembrada pelo nosso país. E que a graça do Senhor, a Tua graça tão maravilhosa, esteja aqui, Senhor Deus, sobre todos nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém.